Regra de Leibniz. Para resolver termos não transformáveis durante a aplicação da GTT, da técnica da transformada integral, muitas vezes são necessárias aplicações de métodos algébricos, soluções de integrais, regras. Apresentamos agora há pouco a regra do teorema de Green, que transforma as integrais de volume em integrais de superfície. Outras regras podem ser aplicadas, exemplo, a regra de Leibniz. Sabemos que o teorema fundamental do cálculo, a derivada de uma integral é a própria função aplicada nos seus limites. Entretanto, essa lei fundamental, esse teorema fundamental, tem um limitante, porque os limites da integral devem ser de zero até uma função. Em algumas aplicações, a gente encontra esse tipo de integral. Exemplo, as integrais de Fresnel, da teoria de difração de ondas de luz de Fresnel. Adotando as integrais de Fresnel, nós temos aqui as duas integrais, s de x e c de x. A gente pode adotar nessas integrais a solução dessas integrais pela teoria fundamental, pelo teorema fundamental do cálculo, porque a gente sabe que c e s, que são duas funções transcendentais, podem ser resolvidas pelo teorema porque os limites das duas integrais é de zero até uma função. Entretanto, para outros casos, não é possível resolver pelo teorema. Para alguns casos, as integrais, para este caso, as integrais têm um limite inferior ou igual a zero e superior ou igual a uma variável, como eu acabei de falar. Contudo, se nós tivermos o limite inferior também igual a uma função, não é possível aplicar o teorema fundamental do cálculo. Neste ponto é que aplicamos a regra de Leibniz. Quando nós temos duas integrais, as integrais aqui, como por exemplo, seno de x a f de x, que é uma integral de seno de x a x quadrado, a gente até consegue resolver, porque a gente pode obter a primitiva dessa integral e resolver o problema pelo teorema fundamental do cálculo. Porém, g de x já não é possível isso. A segunda integral da equação 10 não é possível resolver pelo teorema fundamental do cálculo. Então, neste caso, a gente aplica a regra de Leibniz. Leibniz viveu de 1646 a 1716. E ele concluiu, ele concluiu que se uma f é contínua no intervalo AB, e se u e v são funções deriváveis, tal que u e v, funções u de x e v de x, valem, são contínuas e deriváveis no intervalo de menos infinito a infinito, então a derivada da integral, onde os limites da integral é u de x e v de x, tem a seguinte solução. A gente pega a função que nós estamos integrando, aplicamos no limite superior e multiplicamos pela derivada da função que define o limite superior da integral, menos a função de novo aplicada no seu limite inferior, vezes a derivada do seu limite inferior, mais a integral das duas funções, nos limites das duas funções, da derivada da função. Pegaram? Então, nós temos que parece o teorema fundamental do cálculo a primeira equação do lado esquerdo, mas não é, porque nós temos os dois limites da nossa integral são funções. Então, como que a gente resolve essa integral? A gente resolve da seguinte forma, pegando a função, aplicando nos limites e derivando os limites e multiplicando pelas suas funções respectivas. Ou seja, f em v de x vezes a derivada de v, menos f em u de x vezes a derivada de u, mais a integral de u a v, derivada da f dt. Então, se nós tivermos algumas situações nas quais nós precisamos, nossas integrais são definidas desta forma, com limites das integrais por funções, falta dizer, fronteiras móveis, fronteiras irregulares, nós podemos de imediato aplicar a regra de Leibniz para obter a solução do termo não transformável. Em geral, o que a gente vai acabar acontecendo é que nós vamos ter a situação
né, aqui da equação 11, né, vai aparecer na nossa transformação a última integral. Então, nós temos que resolver essa última integral, né, transportando para o lado esquerdo dessa igualdade os outros dois termos, né? Então, quando a gente aplicar a nossa transformada integral, a gente vai ter mais termos na nossa derivada, né, na derivada ordinária que nós estamos procurando, né, que vão ser compostos por essas funções, né, a f de f em v, derivada de v, menos a f em u, derivada de u, ou seja, a derivada, a f, né, a função aplicada no limite superior, vezes a derivada do limite superior, menos a função aplicada no limite inferior, vezes a derivada do limite inferior. Mais claro, o termo do lado esquerdo da igualdade. Isso vai estar lá presente durante a transformação. Vocês vão encontrar isso, né? Mais adiante, nós vamos, no próximo módulo, nós vamos ver algumas aplicações mais práticas disso, onde a gente vai fazer o uso, né? Vamos lançar mão do uso desta técnica muito importante para a aplicação da transformada integral.